Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo o poder de Deus. Porque nós cremos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós cremos na manifestação do poder e da pessoa do Espírito Santo. Que Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e o será eternamente. Ainda hoje, o Senhor Jesus faz maravilhas. E nós nos colocamos em Tuas mãos, te dando graças e te pedindo, estende a Tua mão e faz milagres e dá-nos a ousadia de pregarmos a Tua palavra, que preguemos como convém que venhamos a pregar, vivendo de modo digno do Evangelho que pregamos. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Nós leremos o final do versículo 54 e o versículo 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. A morte, bem como a corrupção, entraram neste mundo, na vida do homem, através do pecado, da desobediência do homem. A morte e o pecado entraram. E esta mesma morte, a Bíblia diz, será o último inimigo a ser vencido. Nós todos estamos destinados a vencer a morte pela ressurreição. Jesus Cristo, Ele venceu a morte. A Bíblia está repleta de versículos que nos falam da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. E nós sabemos que Cristo venceu, Ele ressuscitou, Ele se levantou dentre os mortos, para que nós também possamos, pela fé em Jesus Cristo, na esperança que temos no Senhor, nos levantarmos naquele grande dia, dentre os mortos, e sermos todos transformados. A palavra que está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, fala muito sobre este momento. Cristo, Ele venceu a morte. Mas Cristo não lutou com a morte tão somente na cruz, tendo morrido, sendo sepultado e ao terceiro dia ressuscitando.
Cristo enfrentou a morte em seu ministério. Cada vez que um mortalmente enfermo era curado, Cristo derrotava aquela enfermidade mortal, e derrotava, assim, a morte na vida daquela pessoa. Toda vez que a cura divina se manifestava, a enfermidade, a doença, eram vencidas por Jesus Cristo. E a enfermidade e a doença são manifestações da evidência da nossa mortalidade, de que há a existência da morte em nossas vidas. E Cristo, assim, manifestava a vitória sobre a morte, muito mais nas ressurreições, como na filha de Jairo, aquela menina que estava, como o próprio Jairo disse ao Senhor Jesus, o convidando a ir à sua casa, dizendo: minha filha está mortalmente enferma. E Jesus se levantou e foi com aquele homem. E chegando perto da sua casa, a morte já estava estabelecida na sua casa. A menina já havia morrido, ao ponto de muitas pessoas falarem: não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Jesus entra naquela casa, tira daquela casa todos aqueles que estavam a chorar, a se lamentar, e ali fica Jesus, juntamente com Jairo, juntamente com a esposa de Jairo e com a criança, e que Jesus diz à criança: Talita, menina, cume, levante-se. E a menina então se levanta. Jesus vence a morte naquela casa. Jesus ergue aquela menina morta, aquela menina que sucumbiu à morte. Jesus derrotou a morte na vida daquela menina. Em outra ocasião, Jesus vinha e um grupo de pessoas vinham louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Havia júbilo, havia alegria. De outro lado, saindo da cidade, vinha uma viúva. A cidade era Naim, e ela vinha com todo aquele grupo em lágrimas, em dor, onde o silêncio falava mais alto do que os gritos. Eu digo que era uma dor tão intensa que era um grito silencioso. E Jesus ouviu esse grito silencioso daquela mãe angustiada pelo seu filho morto. E Jesus, mais uma vez, se encontra com a morte. Mais uma vez, Jesus se depara numa luta contra a morte, na família daquela mulher viúva que já uma vez, por ser viúva, experimentara a dor do luto. E agora, como mãe, sofria intensamente. E a Bíblia diz que Jesus levanta o rapaz e devolve a sua mãe. Mais uma vez, Jesus vence a morte. Porém, a morte já cantava vitória contra um amigo querido de Jesus, contra uma família amada do Senhor.
na casa de Maria, de Marta, de Lázaro. Lázaro, seu irmão, estava morto. Lázaro ali estava já morto há 4 dias, já putrefando, já cheirando mal. E Jesus ali chega e vai mais uma vez enfrentar a morte. Não uma morte recente, como a morte da filha de Jairo, ou uma morte há pouco tempo ocorrida, como a morte do filho da viúva, mas uma morte já estabelecida. 4 dias, não havia dúvida alguma, Lázaro está morto. Mas Cristo, não respeitando a morte, diria eu, chama ao morto, dizendo: Lázaro, vem para fora. E aquele que estivera morto por 4 dias se levanta. Jesus, de novo, vence a morte. Mas como todos os inimigos, todos os adversários, a morte espera uma oportunidade. A morte é oportunista. Se damos chance a ela, ela se manifesta. Ela não se dá por vencida. É um inimigo persistente. E chega aquele dia em que Jesus está finalmente entregue nas mãos das autoridades, sendo julgado, condenado, vai diante das autoridades não apenas religiosas, mas as autoridades civis, e condenado à cruz, e o próprio povo grita: crucifiquem-no. E a morte vê sua oportunidade. E Jesus, naquele dia, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós, Ele morreu. E a morte, imagino eu, e com ela todos os poderes malignos e infernais, disse: vencemos. Vencemos. Pois agora Ele morreu. Pois agora Ele morreu e já está sepultado. E a morte imaginava que havia vencido. Mas no 3º dia, a terra tremeu. No 3º dia, mais do que a terra tremeu, eu digo, a morte tremeu. Mais do que a morte tremeu, o inferno tremeu. Porque naquele dia, no 3º dia, Jesus se levantou da morte. Jesus venceu a morte. Tragada foi a morte. Devorada foi a morte. Pela vitória, Jesus venceu. Jesus venceu a morte. E por isso nós podemos dizer, e por isso nós podemos vivenciar e vivenciaremos nós também a vitória sobre a morte. Mas cada vez que alguém é curado, cada vez que alguém recebe um milagre, a morte está sendo vencida. Jesus está aqui para vencer a morte. Para vencer a morte na minha vida, para vencer a morte na tua vida. Jesus está aqui para vencer um câncer. Jesus está aqui para vencer uma AIDS. Jesus está aqui
para vencer toda a malignidade do que é a enfermidade mortal ou qualquer enfermidade, porque pelas suas pisaduras nós fomos salvos. Nós fomos salvos. De modo que eu digo a você, ainda que pareça que a morte venceu, ainda que pareça que a enfermidade triunfou na sua vida, levante-se e declare: tragada foi a morte pela vitória. Eu rejeito essa enfermidade. Eu rejeito a vitória da morte ou da corrupção em minha vida. Ele venceu na cruz do Calvário e eu vencerei. Amém. Na visão de Apocalipse diz: estes são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. Estes são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte pensa ter uma vitória, mas na vida daqueles que estão em Cristo, a morte não tem vitória. Porque quem tem a Cristo tem a vida. E quem não tem a Cristo não tem a vida eterna. Nós não sofreremos de modo nenhum o mal da segunda morte. Nós viveremos o benefício da vida eterna. E nós já podemos, em Cristo, por Cristo, vivermos os benefícios da vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E porque nós o conhecemos, o autor, o consumador da fé, Jesus Cristo, e podemos bem dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu conheço aquele no qual tenho crido, no qual tenho depositado a minha fé. A morte pode pensar que venceu, mas onde está a tua vitória, morte? Porque aquele que venceu a morte está em nós e é por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? E nada, nem morte nem vida, e eu friso bem, nem morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui para celebrar a vida, para celebrar a vitória sobre a morte, para celebrar a cura, para celebrar a vitória de Jesus, que por ele ter vencido e estender a nós tal vitória, nos fez sermos nele mais que vencedores. Senhor Jesus Cristo, nós nos entregamos em tuas mãos.
Que essa palavra gere, como diz a tua palavra, fé. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abençoa-nos. E estenda a tua mão aqui, curando-nos, libertando-nos, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém.